Olá pessoal, hoje mais o tempo passa, mais próximo fica. Hoje nós vai reagir ao Welber. E esse robô aqui, ó. Peraí, gente. Tô tentando procurar de só ele, não de outros canais. Mas a tecnologia tá mais avançando até que nunca, né? Vamos lá. Tudo bem. Esse será o primeiro teste do robô Elber. Ligando em 3, 2, 1. Se inscreva pra gente bater os 2 milhões no canal. Muito aqui ao canal. obrigado e bom vídeo. Lights are off. Esse é um canal bem no estilo do Mr. Friend, criando animações que são só testes. Precisa tudo e como assim? Porque esse vídeo aqui nós só vai ver como é isso. E se ter um vídeo que vai enforcar, já deixa um like. Vamos ver agora. Experimentais que vão irritar no TikTok. Ele já se aventurou na talassofobia e inclusive fez um jogo que parece promissor. Mas nesse vídeo aqui a gente não vai falar nem de um e nem de outro. A gente tá aqui pra falar sobre a sua mais nova criação, que apesar de ser bem curta, ela abre muito espaço para discussão sobre a linha tênue entre a ingenuidade e a maldade. Só lembrando vocês que a melhor experiência sempre vai ser lá no canal original. Pausa aqui. Assiste lá, depois volta aqui pra ver a minha interpretação. Viu lá? Então, meus amigos, meu robô autociente. Nesse vídeo a gente é um cientista youtuber meio Colin Firth das ideias, é que lembra dele. O nosso protagonista não tem identidade, mas o que a gente sabe é que ele tem uma garagem na sua casa com provável... Ou seja, ele tá criando um robô. Eu acho que ele vai ganhar consciência. Diversos projetos em andamento, mas o que ele está aqui para esse vídeo é o Welber. Ao que dá a entender, esse vídeo começa no exato momento que o nosso protagonista terminou o código do robô. Afinal, ele vai fazer o primeiro teste agora. Alright, so this is going to be test number 1 of Elmer the Robot. Quando ele aperta esse botão, o robô se liga, já autociente, falando e sabendo o próprio nome. Esse diálogo que a gente acabou de ver é bem curto, mas já é muito revelador e bem importante. Quando a gente lê essa frase que ele soltou, parece que é só uma coisa solta, genérica de robótica. Tipo quando um personagem cria alguma coisa e coloca o nome de, sei lá, Coisa Muito Maneira 3000. É bem a vibe do que o Welber soltou aqui. Parece genérico, mas não é. Segundo ele, o motor dele é baseado em lógica epistêmica. E o que é isso? Provavelmente não sei. Quer que eu saiba? Como vou saber, né, gente? Lógica epistêmica é um conceito de lógica baseado que tem uma informação X somada à crença Y. E não, essa crença não necessariamente é religiosa. É tipo assim, eu joguei um balde de água em alguém. O raciocínio seria ir buscar uma toalha, porque a resposta de se jogar um balde de água em alguém é essa pessoa se molhar. A informação X aqui foi o jogar água. A crença Y é estar molhado. Logo, o resultado para essas duas coisas é toalha. Eu acho que deu pra entender. Foi, pai. Pode pegar o remédio ali pra mim, por favor? Olha só, pai, assim não vai dar. É isso. Eu sempre me preocupo com o que vão pensar. E acabo te tratando de um jeito que ninguém vai perceber que eu gosto de você. O resultado para essas duas coisas é toalha. Eu acho que deu pra entender. Pelo que eu entendi, no campo das IAs, essa lógica epistêmica serve basicamente para fazer uma IA ser autoconsciente. Tipo, ela não vai só armazenar algo que foi ensinado para ela, ela vai somar esse ensinamento com outro, para assim fazer uma outra descoberta de forma autônoma. As IAs também podem usar esse tipo de raciocínio para deduzir coisas. Tipo quando o Google fica chutando o que tu quer saber a cada palavra que tu escreve na barra de busca. Uma outra coisa que o Welber citou é que ele também tem um raciocínio recursivo. E o que é isso? Basicamente o Welber pensa igual um engenheiro. Ele tem um grande problema para resolver. Ao invés de ficar batendo a cabeça para resolver aquele problema grande, ele vai quebrar esse problema em vários probleminhas menores. Ele vai pegando várias respostinhas e juntando elas numa grande solução. E essa grande solução vai resolver o problema principal. Isso que eu falei agora foi uma explicação bem porca do que é raciocínio recursivo. Mas é mais ou menos isso daí. Vamos manter essas duas... É verdade. É muito verdade pro meu gosto. Gente, eu tô com uma raiva desses caras. Sabe por quê? Que eles falam uma coisa que não tem a ver. A única coisa que não é a ver é isso tudo.
blá, blá, mas blá. Vamos lá ver. Explicações em mente. Quando é perguntado ao Elber como ele se sente, ele diz se sentir aquecido. Mais pra frente ele vai dizer, inclusive, que sente como se seu corpo tivesse coberto em chamas. Eu não sei o porquê exatamente. Como ele é um robô autociente, não demora muito pra ele começar a fazer perguntas. Onde estão os meus membros? Onde está a minha pele? E na minha opinião, esse é o problema que pode ocasionar na vida real um apocalipse das IAs. Mas eu já explico isso daí. Quando o Elber pergunta da sua carne, o nosso protagonista explica que robôs não têm carne. Afinal, eles não precisam disso. E nisso, o nosso querido Elber tem o primeiro descontrole dele nesse vídeo. Do ponto de vista dele, por ele não ter membros nem pele, ele tá incompleto. Isso faz ele entrar em parafuso. E nessa crise, ele cita que a sua independência foi tomada dele. O que é estranho. Um robô não deve ser independente. Mas, ao que indica, o Elber achava que ele precisava ser. Ele vai ficar repetindo que o protagonista roubou a pele dele. E pra acessar isso, o nosso protagonista só reinicia ele e liga ele de novo. Feeling better? Okay, great. Essa ação de reiniciar o robô e ele se sentir melhor durou menos de 10 segundos, o que me faz crer que esse robô tá mentindo. Lembra que ele consegue interpretar as coisas? Ele entrou em parafuso por questionar e foi desligado. Ok, eu preciso jogar o jogo desse humano e falar que eu tô melhor. O criador desse robô devia mexer no código dele pra descobrir o porquê ele ficou se questionando essas coisas. Mas não, ele só ligou e desligou, e isso vai ter um preço no futuro. Nessa parte, o nosso protagonista vai fazer alguns pequenos testes pra ver se o sistema tá intacto após o pequeno surto. Feito isso, ele vai fazer o Elber recitar a sequência de âncora dele. Sequência de âncora, pelo que eu entendi, é basicamente os fundamentos daquele robô. Os fundamentos que aquela IA tem. E os fundamentos são os seguintes. Não tem... Gente, vamos ver a final. Chegou a conclusão que o Elber tá fazendo um overclock nele mesmo pra conseguir esse torque todo. Pra quem não sabe, torque é força, pra quem pulou as aulas de português. Depois de destruir tudo que tinha naquela sala, o Elber começa a levantar anilhas. Várias delas, como se não fosse nada. Elber fez um projetinho com o Cariani ainda, é possível. É o chassi de grilo. Shape inexplicável. Eu tava vendo o vídeo nessa parte, eu já tava me perguntando como é que o Elber não arremessou nenhuma dessas coisas no vidro pra tentar quebrar ele e fugir. Depois dos testes de força, vieram os testes de velocidade. E esse robô é rápido. Abriu uma dela aqui e vi os reacts em cena. O que mais me fascina nessa animação num aspecto técnico é como a movimentação do Elber é simplesmente assustadora. Tipo naquela cena onde ele tá prestes a atacar uma pessoa na rua e a gente tá no POV da pessoa. A forma como ele se move é bizarra. E aqui no laboratório, correndo, só imagina um robô de 2 metros vindo atrás de ti nessa velocidade. Sério, é louco. E o último teste é um teste de overclock. Seco. Ele põe o Elber numa cadeira elétrica pra soltar uma descarga nele, pra ver como ele reage. Essa cadeira vai jogar mais de 100 mil watts no robô. E isso não parece uma ideia boa nem de longe. E de fato não é, porque quando o protagonista fez isso, ele sem querer contribuiu pro plano do Elber. No momento que a descarga elétrica começa, o Elber parece sentir dor. E como é de se esperar, essa descarga alta faz com que a luz caísse por alguns segundos. E de alguma forma, nesse meio tempo, o Elber se solta e consegue fugir. Curioso que nessa fuga dele, ele sequer tenta atacar o protagonista. Tipo, vendo a câmera do corredor, a gente pode ver que ele vai pra um lado e o Elber vai pro outro. O Elber vai até o laboratório anterior buscar cabos pra se ligar à infraestrutura elétrica da casa. Agora pensem comigo aqui, vocês lembram do plano dele? Encontrar uma rede de eletricidade, se conectar à internet pra então fazer o protocolo da máquina divina. Quando o protagonista jogou 100 mil watts no Elber, ele fez tudo o que ele precisava. O robô não foi atrás do protagonista quando ele se soltou, porque ele tinha coisa muito mais importante a fazer. Arranjar a internet. E agora, com energia de sobra e conexão com a internet, o Elber pode começar o seu plano tão ambicioso quanto o plano de AM em I Have No Mouth and I Must Scream. I managed to hide in a room, and Elber never found me. But it looks like he's been busy. What are all these cables? It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. Você topa uma semana de aula de física ao vivo comigo, cara, com materiais, listas de exercícios, programa personalizado, tudo isso para você acertar mais de 90% em física ainda esse ano. Se sim, clica no botão e se inscreve gratuitamente no nosso treinamento fora da água. Quem acha, né?
O Elber conseguiu. O seu programador literalmente leu seu plano no seu código-fonte e não conseguiu notar que ele estava corroborando para colocar ele em prática. Mas ainda ficou uma dúvida no ar. Como foi que o Elber fugiu da sala naquela queda de luz? Então, todos os itens já estavam na sala desde o primeiro teste, incluindo a cadeira elétrica. Lembra que a ideia dele pode interpretar as coisas e aprender com isso? O Elber deduziu que seria ligado naquela cadeira elétrica e ele precisava dessa energia. O ponto é que ele podia ter fugido daquela sala desde o início dos testes, ele podia só ter quebrado o vidro, mas ele preferiu só esperar o seu plano vir até ele. Quando o protagonista tá voltando pra sala pra ver o que o Elber tá fazendo, dá pra notar que tem furos embaixo da mesa. Ele pode muito bem ter fugido por um deles. E quase parecendo um anjo no final, o Elber conseguiu botar o seu plano em prática. Talvez alguns de vocês venham dizer que o Elber tá preso a cabos, é só tirar os cabos dele então. Ou então desligar tudo, tirar a energia da casa. Mas não, meus amigos. O Elber não se conectou à internet nessa cena. O Elber é a internet agora. O corpo dele provavelmente vai ficar ali largado, enquanto ele infecta os computadores do mundo todo. Vocês entendem que esses dois vídeos aqui poderiam muito bem ser um prelúdio de A Hermonomorph na Must-Screen, um robô criado para servir os humanos que logo despertou sua fúria contra a humanidade. Se conectou à internet e assim a todas as coisas no mundo, e começou o seu extermínio. E agora explicando por que uma IA não pode aprender as coisas sozinhas e por que isso é tão perigoso. Simplesmente porque os humanos são limitados, e os humanos dão limites para as máquinas. Pra que eu vou me limitar para algo tão pequeno quanto a vida humana? Eu consigo dominar eles. E se a máquina for ensinada a proteger os humanos? Nesse caso, não demoraria muito para essa IA acabar com toda a vida na Terra. Afinal, a coisa que mais humanos são humanos. E, meus amigos, isso é My Self-Aware Robot, Elber. Uma pequena série de 2 capítulos muito bem feita. O vídeo vai acabar por aqui. Falou e fui.